A paz do Senhor, irmãos, apacentar. Queridos, hoje é quinta-feira, dia de estudar a palavra do Senhor, mas também dia de louvar a Deus. Você na sua casa, a gente aqui. Eu creio que Deus vai fazer coisas grandes hoje nas nossas vidas, nos ensinando, nos instruindo, nos capacitando através da sua palavra. Estamos estudando o livro de Gênesis e hoje será o capítulo 5. Mas antes de louvar o Senhor, vamos orar. Senhor, eu te glorifico pela oportunidade de estarmos nesta quinta-feira estudando a tua palavra, que todas as ministrações, todo louvor, todo poder seja para a honra e glória do teu nome. Pai, nos capacita a enfrentar todas as barreiras e crises que estamos passando agora. Em nome de Jesus, que o nosso coração agora esteja disposto a te adorar em espírito e em verdade. Te louvo, Senhor. Fala conosco. Amém. Queridos, não esquece aí, nós estamos numa campanha para podermos nos inscrever ali no nosso canal do YouTube. Se inscreve lá, aperta no sininho, enfim, dá like toda vez que você assistir os nossos vídeos, mas não perca essa bênção, tá? E não esqueça no final do culto, dizime, oferte, vai estar ali as contas da igreja. Não deixe de fazer isso, porque essa igreja precisa muito da sua colaboração, tá bom? Vamos louvar? Deus te abençoe. Glória a Deus. É bom sabermos que mesmo em momentos de tribulações, mesmo em momentos de angústias, nós temos um Deus que nos ama incondicionalmente, que está conosco, que tem um amor que nunca falhou e que nunca vai falhar, amém? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha.
mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, da tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia, que precisamos. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, da tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. O Senhor é grande, por isso nós nos prostramos diante de ti, porque só tu és Deus eterno, só tu és nosso Senhor, nosso Salvador. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Da cidade do nosso Deus, seu santo monte.
podemos ter o privilégio de te adorar. Glória a Deus. Olá, voltamos com nossa escola bíblica, nossas discussões e estudos acerca de Gênesis, e hoje nós vamos tratar basicamente do capítulo 5. No último encontro nós já falamos um pouquinho do capítulo 5, falamos do capítulo 4, né? E hoje vamos nos dedicar mais ao capítulo 5. Antes disso, porém, vamos orar, né? Senhor, obrigado por essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui na Sua presença, Pai, para aprendermos um pouco mais de Sua palavra, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado pelo dia. Obrigado. Perdoa nossos pecados, Pai. Esteja conosco. Dê-nos paz, saúde e segurança. Proteja-nos desse mal que nos assola, que nos persegue. E esteja conosco, Pai. Tenha misericórdia de nós. E é em nome de Jesus que nós oramos, pedindo sabedoria, inteligência e o seu favor para conhecermos um pouco mais de Ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pois bem, nossa matéria hoje continua sendo Gênesis, né? Hoje é o capítulo 5 que nós vamos tratar. Queria lembrar com vocês que o livro de Gênesis, assim como todos os livros da Bíblia, ele traz a lembrança ou ele evidencia Deus. Deus se mostra no livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. Deus se revela para nós. Além disso, a Bíblia mostra a vinda ou evidencia a vinda do Messias, a primeira vinda para nos salvar e a segunda vinda, então, para o julgamento e, enfim, nossa vida eterna, né? Então, quando a gente vê lá em Gênesis 3:15, a gente vê, por exemplo, a menção de que, vou até ler aqui, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que temos aqui no texto bíblico já é uma evidência de uma, digamos, a luta que não é física, né, de Jesus contra Satanás e a vitória. Bom, o texto de Gênesis, então, nós vimos, começa com a criação, começa com um Deus extremamente atuante, criando a terra, os céus e a terra, né? E também criando o homem, dando missão para o homem, então fazendo um pacto com o homem para ele cuidar da criação, efetivamente, tanto dos seres vivos quanto das plantas, né? Da natureza. Falamos isso até, né? Que toda a criação tem que ser respeitada, tem que ser cuidada pelos seres humanos, né? Deus então criou homem e mulher, cria então o casamento, quando fala que o homem deixará a sua família, né? Pai e mãe, e se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne, né? Então nós temos aí a criação do homem, a instituição do casamento, mas em seguida, infelizmente, a tentação entra. E aí nós temos o que a gente chama de queda, né, do homem, que é a entrada do pecado na humanidade, e o que faz com que os seres humanos então saiam do jardim e tenham aí uma pena ou uma consequência do pecado, que é dores de parto, do suor, do sustento, ter que tirar, né, do seu trabalho, ter que tirar o seu sustento, e assim vai, as inimizades, como até se coloca da serpente e da mulher, né? Vimos aí que com a queda, a vida humana retoma curso, né? E Caim nasce, né? Caim e Abel nascem. Adão e Eva então se relacionam, Eva engravida, nasce Caim e Abel. O que acontece, em grande síntese, que a gente lembrou no último encontro, é que Caim e Abel fazem oferta a Deus, mas a oferta de Caim não é bem vista por Deus, diferentemente da oferta de Abel, em que Deus se agrada de Abel e da oferta de Deus. Caim
ele não teve a oferta sincera, né, a Deus sincera, e aí Deus não se agradou da sua oferta. O que aconteceu? Caiu o semblante de Caim, Caim ficou com raiva, Caim comete um pecado terrível, que é matar o seu irmão. Deus, de certa forma, dá uma oportunidade para Caim se arrepender, mas Caim não se arrepende. Pelo contrário, ele assume uma certa forma soberba e de sarcasmo, em que ele se coloca como sem condições de suportar a pena e ainda assim não pede perdão, não diz que se arrepende, pelo contrário, vai embora. Vai embora e monta uma cidade própria, né? Tem filho, chamado Enoque, constrói uma cidade, dá o nome da cidade também Enoque, né? E aí, então, Caim desenvolve uma geração maldosa, né? Que essa geração ela termina no registro bíblico, no capítulo 4, com Lameque, o sétimo descendente aí da geração de Caim, em que Lameque é o ápice da maldade, da geração maldosa, pecaminosa. Lameque é bígamo, né? Ele toma 2 mulheres para si, ele é soberbo, é vingativo, ele fala do 70 vezes 7, né? Vingança de 70 vezes 7. Né? Mas depois de tudo isso, vimos ao final então desse relato novo relacionamento de Adão com Eva, e Deus então dá a oportunidade de Eva engravidar novamente e ter Sete. Né? Sete então é a semente do bem, digamos assim, de onde o ser humano piedoso, o ser humano moldado por Deus, esperado por Deus, né, em conduta, nasce então. Essa é a semente. Com Sete depois vem Enos, né, depois dele vem Enos, a gente viu isso no finalzinho do capítulo, lá no versículo 26, e fala assim: e a Sete mesmo também nasceu um filho e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Né? Enos, então, é o exemplo de retorno, aí, ou um exemplo de vida para nós, em princípio, porque com Enos começa-se a invocar o nome do Senhor. O que parece para nós, na verdade? Quando o texto fala que com Enos começa-se a invocar o nome do Senhor, faz-nos crer isso, que Deus, de certa forma, se afastou da humanidade. E então ele tinha relacionamentos mais pontuais com a humanidade, diferente lá do Éden, e até com Caim e Abel, quando Deus tem um relacionamento muito pessoal e contínuo com as primeiras gerações. Portanto, né? Daí a necessidade, então, de se invocar o nome do Senhor. Alguns outros lembretes ou acréscimos com relação ao capítulo 4. Uma coisa interessante de se ver, lá no versículo 4, exatamente, no versículo 4 do capítulo 4, fala assim: e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Veja que a oferta, de certa forma, confunde-se com o ofertante. Tá? O texto bíblico traz essa compreensão, ou seja, a oferta é sincera porque Abel é sincero, a oferta é agradável porque Abel é agradável, ou Abel é agradável porque a sua oferta é agradável. Então a oferta se confunde com o ofertante. Daí a oferta desdenhosa ou a oferta rasa de Caim mostrar que Caim não era digno, então, de aceitação da mesma forma como Abel era. Né? Uma outra coisa que eu já destaquei é que a descendência de Caim ela é perversa, né? E é interessante porque o registro da descendência de Caim para no próprio capítulo 4. Quando no capítulo 5, e nós vamos ler a genealogia, nesse capítulo não temos
a previsão lá, ou a menção aos descendentes de Caim. Ou seja, os descendentes de Caim meio que são esquecidos no texto bíblico a partir do capítulo 5, por conta da ideia do capítulo 5 de ser um capítulo destinado à genealogia da semente do bem, que eu vou chamar assim, né? Que é a semente que sai de Sete, vai a Noé, vai a Abraão, a Davi e a Jesus, né? É interessante também aquilo que já foi falado, a intenção de Caim era ser independente, ser autônomo de Deus, por isso que ele cria uma cidade, essa é a menção do texto bíblico, ele cria uma cidade por isso. E nessa independência é bem curioso ou bem interessante que a descendência de Caim se desenvolve, ela aperfeiçoa a pecuária, a música, a serralheria, como se fosse assim, algo divino, digamos assim, nesse intuito. Então, fazemos aquilo, nos aperfeiçoamos porque somos independentes do Criador, né? Seria essa a ideia, por isso que se mostra no texto bíblico. Tá? Por outro lado, aquilo que eu falei, com Enos, então, temos um desfecho no capítulo 4, em que mostra que na semente do bem busca-se invocar o Senhor, né? O nome do Senhor. Para quê? Para que o Senhor o acompanhe, né? Nos acompanhe. Daí a gente entra, então, no capítulo 5. Vou fazer uma leitura inicial, até um pedaço, e aí, para não ficar cansativo, depois a gente volta ou vai falando à medida que avança, né? Então, o capítulo 5 de Gênesis fala o seguinte: Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos, e morreu. E viveu 105 anos, e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos, e gerou a Maalalel. E viveu Cainã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. E viveu Maalalel 65 anos, e gerou a Jared. E viveu Maalalel, depois que gerou a Jared, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos, e morreu. E viveu Jared 162 anos, e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Metusalém 187 anos, e gerou a Lameque. E viveu Metusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos, e morreu. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho. E chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos,
e morreu. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Acabei lendo todo o capítulo logo para a gente adiantar, né? Bom, o que temos de curiosidade aqui? Inicialmente, o que nós temos aqui, então, como eu já tinha falado, é a semente, aqui, a linhagem da semente que vai até Noé, de Adão até Noé. Então, o texto bíblico mostra qual é a semente boa, vamos dizer assim, sendo que ele termina com Noé e em seguida, lá no capítulo 6 e seguinte, nós vamos ver que Noé era justo, era bom, em contraste com a geração perversa que existia em conjunto com Noé e principalmente com a geração de Caim, né? É bem curioso ou bem curiosa a estrutura deste capítulo, né? Então este capítulo ele tem uma tendência de ser independente, ele parecia ser até um livro autônomo, quando ele mesmo fala no início, este é o livro das gerações de Adão, e ele tem toda uma estrutura de genealogia e uma estrutura lógica ou repetitiva até, a não ser em duas situações que a gente vai chamar a atenção. Mas qual que é a estrutura repetitiva? Nós temos então 10 parágrafos aí identicamente construídos, né? O que ele tem? Ele apresenta a pessoa, o Adão, Sete, Enos e assim vai. Depois ele fala a idade, né? Quantos anos depois do nascimento do filho, né? Então ele fala, fulano e fulano tinha tantos anos quando gerou o filho. Aí ele em seguida fala, depois que gerou o filho viveu mais tantos anos, né? Reconhece os filhos então, e aí depois fala então da extensão total da vida e por fim ele fala, então morreu, né? Mostrando um modelo de registro genealógico, tá? Mostrando também como ele fala assim, este é o livro das gerações, e em outras versões este é o registro das gerações de Adão. Quando o texto fala isso, ele mostra que o autor buscou fontes, né? É como se fosse um texto científico ou histórico aqui, de registro da genealogia da semente aí de Adão até Noé, né? Prosseguindo, nós temos aqui a lembrança do texto. Então o versículo 1 aí do capítulo 5 fala do registro, né, das gerações de Adão. Ele lembra no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Então ele reforça que Deus criou o homem à sua semelhança, como vimos lá nos primeiros capítulos de Gênesis, né? E aí no versículo 2, macho e fêmea os criou. Ele já traz de novo o reforço da monogamia, o reforço do casamento heterossexual, né, entre homem e mulher, por isso ele coloca macho e fêmea os criou. Ele faz a lembrança também da bênção, né, e os abençoou, está lá, e enfim, chamou seu nome Adão no dia em que foram criados, macho e fêmea, né, no versículo 2. A partir do versículo 3, então, ele usa aquele modelo de fulano viveu tantos anos e fulano gerou alguém, né? E depois que gerou esse alguém, viveu mais tantos anos e morreu, né? Essa é a sequência. Mas antes disso, vamos ver aqui o inciso 3º, o versículo 3º, que diz assim, e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. É bem curioso isso aqui, porque a sua semelhança e conforme a sua imagem apresenta aí uma ideia de transferência de semelhança e imagem, né? Ele ressalta que o Deus fez o homem à sua semelhança e em seguida ele coloca que Adão teve um filho à sua semelhança, que é o Sete, né? Conforme a sua imagem. Traz aqui, então, uma
curiosidade, uma situação curiosa que gera alguma divergência aí de estudiosos. Uns falam o seguinte, e que parece que dá para conciliar as duas teses, vamos dizer assim, né? Então, uns falam assim, quando coloca que Adão gerou um filho à sua semelhança conforme a sua imagem, significa que Adão passou a sua natureza agora pecaminosa para as próximas gerações. E isso é bem razoável, porque a transferência do pecado chega até nós, né? Todos pecaram, né? Então, conforme a transferência de semelhança e imagem, conforme a imagem, nós vamos adquirindo gerações após gerações essa condição pecaminosa que surge com Adão e se transfere. Por outro lado, não foi só Adão que foi feito à semelhança e imagem de Deus, mas, e aí vem a segunda teoria, é que quando se fala que a sua semelhança e conforme a sua imagem gerou o filho, estaria Adão transferindo a semelhança e imagem de Deus à sua geração, né? Me parece que temos aí como juntar as duas. A semelhança e imagem de Deus nós temos, mas infelizmente nós também temos a semelhança e imagem do pecado, né, de Adão nessa transferência. Por isso o destaque então do texto no versículo 3, tá? Com o modelo aqui, nós temos uma outra coisa curiosa também, que é o "e morreu", né? A expressão "e morreu", ela vai pondo fim aí a quase todos, a gente vai ver que com Enoque não, mas a todos os outros sim, porque é uma forma de reforçar que o pecado entrou na humanidade e agora o pecado mancha, de certa forma, a humanidade, fazendo com que o ser humano morra, né? Por conta do pecado, nós morremos. Se não tivesse pecado, não teria aí a necessidade ou não se haveria morte do homem, né? Por isso o destaque do "morreu". Temos lá na frente com Enoque e com Lameque um desvio no texto. Um desvio no sentido do padrão do texto do "e morreu", do "e gerou", "e viveu", e etc, né? Enoque, porque nós temos lá na frente, versículo 22, podemos ler ele, diz assim: "E andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas." Ou seja, ele fala assim, "e andou Enoque com Deus", diferente de todos os outros. E aí no 23, "e foram todos os dias de Enoque 365 anos", e o versículo 24 fala assim, "e andou Enoque com Deus", novamente, né? "E não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou." Então Enoque era justo, Enoque era de atitude esperada por Deus, portanto, como ele andou com Deus, e aí é muito mais do que viveu com Deus, ele andou com Deus, ele tinha acordo com Deus, né? Por isso ele foi arrebatado, né? Deus o levou para si e não se viu mais Enoque. Falando logo de Enoque também, adiantando, é interessante ver que todos os outros registros mostram uma idade extraordinária, né? Mais de 800 anos, cada um aqui. Adão viveu 930 anos e morreu, Sete viveu 912 anos e assim vai. E Enoque viveu 365 anos. Há uma discussão de numerologia, se esses 365 anos é igual a 365 dias, para dizer, igual não, mas se ampara nos 365 dias para dar uma ideia de uma vida. Mas o que é interessante ver é que porque Enoque andou com Deus, ele teve a vida abreviada, ou seja, ele foi para Deus antes, mostrando que estar e andar com Deus traz um benefício que vai fazer com que
o seu sofrimento, a sua vida possa ser abreviada, né? Ou diminuída, e mostrando que andar com Deus e estar com Ele é muito melhor. Né? Se eu tenho esse destaque aqui, que morreu por 365, não morreu porque não foi mais visto, né? Melhor dizendo, o texto bíblico prestigia de que é muito melhor estar com Deus do que estar nesta vida. Né? E o outro destaque que se dá do desvio do padrão aí é com Lameque, porque Lameque, lá no versículo 29, fala assim, 28 diz assim, e viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. Aí o 29 vem, e chamou o seu nome Noé, dizendo, este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Noé significa consolo, né? E então Lameque busca aqui, mostra como ele era piedoso, ele busca o consolo, busca minimizar o sofrimento da terra, né? Este é o Lameque da descendência boa, né? Então tem uma quebra aqui no modelo de genealogia para destacar. Outra quebra também, por fim, é de Noé, porque não tem aí o registro da morte de Noé neste capítulo, até porque nos próximos capítulos vai se desenvolver a história da vida de Noé, o dilúvio e toda essa importante interação de Noé com os seres humanos, com os animais e com Deus. Né? Outra questão interessante é que termina com Noé, mas não no fim, como eu estava falando, mas aí termina com os 3 filhos de Noé, né? Sem, Cã e Jafé, com menção aos 3 filhos de Noé, diferentemente dos anteriores que traziam só uma geração, né? Um filho para evidenciar a genealogia, a sequência. Né? Bom, o que nós temos aqui também que é bem curioso ou bem interessante? A 7ª geração de Sete aqui, de Adão, é Lameque. A 7ª geração de Caim também é Lameque. Né? Lembra que os nomes são semelhantes, tem nomes semelhantes. Então, Enoque, tem o Enoque bom e o Enoque ruim, né? Tem Lameque bom e Lameque maldoso. Né? E a 7ª geração, tanto de Caim quanto lá no genealogia de Sete, é Lameque, que é bem curioso. Então a gente tem o Lameque, que é o ápice da impiedade, que é o Lameque maldoso, de Caim, e o ápice da piedade, eu estou falando de Lameque, é o 7º, mas é Enoque, perdoe-me. Tá? Que o 7º da linhagem de Sete é Enoque. Então Lameque é o ápice do mal, digamos assim, da 7ª geração lá de Caim, e a 7ª geração de Sete é Enoque, que é o ápice do modelo de piedade, né? Que é bom, que andou com Deus. Né? Que temos mais para falar aqui? Tem discussão quanto à possibilidade ou não da lista ser exaustiva ou não de nomes. E por que se discute isso? Porque se fosse somando as idades aqui, provavelmente Adão encontraria com Lameque, com Enoque, e assim vai, né? Sete encontraria com Metusalém, mas o texto não faz crer que eles foram, todos eles aqui, contemporâneos. Né? Então isso gera uma discussão razoavelmente grande quanto à possibilidade de estar faltando nomes entre eles aqui, entre as gerações. Tá? Mas essa é uma discussão também que a gente tem que superar, né? Embora o gerou, a palavra gerou do hebraico, ou foi pai, né? Ela pode realmente ser estendida para qualquer descendência. Lembra, por exemplo, de Abraão. Abraão é pai de toda a descendência, né, dele. Outro exemplo é Davi, colocado como pai de Jesus, né? Porque lembra do Bartimeu lá,
clamando por Jesus, filho de Davi, né? E Jesus não era filho de Davi, mas nessa ideia de gerações, de ascendência e descendência, o texto aqui não é tão preciso assim e pode gerar dúvida ou é ambíguo, tá? Como não tem previsão, eu, sinceramente, prefiro ficar com o texto aqui e entendê-lo como completo. Mas se ele não for completo também, isso não vai mudar substancialmente a nossa vida, né? Porque a grande importância do registro genealógico é mostrar que tem uma sequência da boa semente, né? E ela vai até Jesus, como a gente sabe, e chega até nós, né? Bom, o que temos mais? Outra curiosidade ou outra situação interessante é a de essas coincidências ou esses paralelos de Sete e de Caim, da descendência deles, né? Com os nomes que a gente já falou, Enoque, Lameque, né? Mas nós temos outro paralelo curioso também, que é o fim da descendência. O fim do registro da descendência de Caim é de 3 filhos, Jabal, Jubal e Tubal-Caim, né? E o fim da descendência de Sete nesse registro é Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé, né? Coincidências interessantes, curiosas e paralelos do bem e do mal, né? Da geração piedosa e geração ímpia, tá bom? Bom, algumas outras questões aqui, o que é interessante, ou como eu falei, então a linhagem de Sete leva à salvação e a linhagem de Caim leva à condenação, leva a juízo, né? Claro que a linhagem de Caim acaba, né? Porque com o dilúvio só sobra Noé e sua família, né? E aí então toda a geração de Caim ela é dizimada pelo dilúvio, né? Mas isso é o capítulo 6 em diante que nós vamos falar, né? Alguns outros pontos aqui a se destacar do capítulo 5. Nós temos aqui, como eu já falei, a palavra registro ou o livro das gerações, mostrando que é um documento histórico, né, em que o autor procurou fontes. Na época, certamente era oral, então ele deve ter entrevistado pessoas, perguntado. Essa história deve ter passado de gerações, né, até Moisés, para ele escrever, né. O que nós temos também, semelhança, como eu já falei, quando fala que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, e depois a semelhança, Adão gerou seu filho, Sete, né? A linhagem boa, né, de Adão é com Sete, né? E a linhagem corrupta é com Caim. A palavra macho, a expressão macho e fêmea, reforçando o casamento, o vínculo esperado por Deus, né? E reforça-se também a monogamia, né, como intenção de Deus. A gente vê que Lameque quebra essa ideia, o Lameque de Caim, né? Cainita, este Lameque quebra, toma 2 mulheres, né? Outra coisa também, o paralelo lá com Gênesis 1:28, como a gente já viu, quando ele fala que macho e fêmea os criou e os abençoou, né? Em Gênesis 1:28, quando falou que criou o homem e mulher, os abençoou, né? Uma coisa curiosa, né, que começa aqui com os dias de Adão, 800 anos, e depois vive mais, 930, vários anos, é que com o passar do tempo a longevidade humana vai se diminuindo, né? E as idades então vão reduzindo, mostrando que o mundo pós-dilúvio ou pós-diluviano é muito mais hostil à vida. Tem menção até de Deus falando em limitação de tempo de vida, né? E o que mais nós temos? Lembrando então da palavra morreu, né? A palavra morte ela vem no registro por conta do pecado, por isso que ela é destacada sempre, mas ainda que tenhamos a
visão ou o registro de morte aqui, Deus preserva a linhagem messiânica, como eu falei, e aí a semente boa, ela continua, mas, infelizmente, paralelamente, o pecado se prolifera e agressivamente ele aumenta na terra. A gente vai ver no capítulo 6 que a coisa fica muito feia, até que Deus, então, resolve reduzir a humanidade a 8 pessoas, né? Que é Noé e sua família. O que nós temos mais aqui de expressão? O andou com Deus, né? Enoque andou com Deus, e 2 vezes o texto fala. Ele fala antes do nascimento de Metusalém, então, e andou Enoque com Deus depois que gerou Metusalém, depois que gerou, né? Mas depois, no versículo 24, continua falando, e andou Enoque com Deus e não se viu mais, mostrando a perseverança de Enoque, né? E dando um exemplo para nós. Tá? E o que evidencia aqui o texto? Que os que andam com Deus nesse mundo experimentam vida e não morte, porque Enoque não morre, né? Então a gente tem um paralelo aqui, um modelo aqui que mostra que quem anda com Deus não experimenta a morte, mas sim a vida, no caso a vida eterna, que é o que a gente tanto anseia, né? O que mais que nós temos? Andar com Deus, como eu falei, é diferente de viver simplesmente com Deus ou tentar viver, né? Andar com Deus, então, é ter uma vida sempre, constantemente diante de Deus, sob o olhar de Deus, preocupado com o olhar de Deus, preocupado em agradar a Deus em todas as coisas. Em resumo, ser seguidor de Deus, como um filho amado de Deus, né? Por fim, que nós temos aqui de destaque do capítulo 5, é a idade de Noé, né? E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Aqui apenas uma curiosidade, não vai mudar a nossa existência ou a nossa condição humana, mas Noé tinha 500 anos de idade quando apresenta-se aqui que ele gerou Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé não está claro e aparentemente não são trigêmeos, né? E então é incerta a data de nascimento e a ordem de nascimento de Sem, Cã e Jafé. Mas como eu disse, isso não mudaria a nossa vida em nada, graças a Deus, porque o importante é a preservação aqui da linhagem, da boa linhagem, né, de Sete, para que chegasse até Jesus e, enfim, para que chegasse até nós. Bom, o texto do capítulo 5 é um grande desafio, como eu sempre falo, ler genealogia é a coisa mais difícil que tem, de ficar acordado, né? Mas a gente conseguiu extrair algumas coisas interessantes do texto, do capítulo 5, e ver que ele, como todo o texto bíblico, tem paralelos importantes com a revelação de Deus para nós, com a revelação do que Deus quer para nós e com a projeção da vinda do Messias e da linhagem, enfim, de Jesus Cristo, né? Bom, concluímos então o capítulo 5, penso que já foi suficiente, falamos bastante. Próximo encontro nosso, vamos falar então do capítulo 6 e seguintes. O título da Bíblia que eu tenho aqui, para ter uma ideia, é assim: a corrupção geral do gênero humano, né? Corrupção geral, isso é terrível, ruim, e Deus só acha Noé e seus familiares como justos, né? Para poder manter a linhagem, manter a genealogia de Sete viva, né? Mas isso é para o nosso próximo encontro. Amém? Bom, o que nós temos mais que lembrar, pessoal, é de participar. Vamos participar de todas as atividades da Igreja Batista Apacentar. Nossas atividades nesse período estão 100% online, temos culto quase todos os dias aí,
porque quinta tem aula, né? Escola bíblica, tem culto de jovens, temos estudos, então nós temos uma ampla gama de atividades. Não perca, participe, fique atento, fique conectado, né? E participe como cristão. O que significa isso? Significa que as suas obrigações ou deveres como cristão continuam mesmo online, né? Uma das obrigações diz respeito aos dízimos e às ofertas. Fiquemos atentos a isso, porque a obra não pode parar. Nós temos missionários que dependem de nossas contribuições, né? Missionários na África, por exemplo, que certamente estão com mais dificuldade de sobrevivência por falta de dinheiro, por falta de contribuições nesse período. O dólar aumentou e a atividade econômica diminuiu. A tendência, infelizmente, das igrejas é de cortar gastos, né? Nós não podemos cortar esse tipo de gasto, porque ele não é gasto, é um investimento na obra do Senhor. Amém? Colabore, então, participe, oferte e devolva o dízimo como bom cristão que você é. Amém? Vamos orar, então, para encerrar. Deus, obrigado mais uma vez, Pai, por nos dar a oportunidade de estudar a Sua palavra, de estudar a Sua revelação, a revelação do Seu desejo para nós, Pai. Obrigado por tudo, Pai, muito obrigado mesmo. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas fraquezas, nossos medos, nossas ansiedades, Pai. Se estamos contigo, estamos seguros. Perdoa nossos pecados, dá-nos saúde, dá-nos paz, dá-nos segurança, em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe, que Deus tenha misericórdia de todos nós, que Deus faça resplandecer seu rosto sobre ti e que te dê a paz. Deus abençoe, até a próxima.